Olá pessoal, hoje nesse vídeo nós vamos descrever os músculos toracopendiculares posteriores e os músculos escapulo-humerais. Esse conjunto de músculos estão relacionados com o membro superior. Mais especificamente, eles fixam o membro superior ou esqueleto apendicular superior ao esqueleto axial. Vamos começar pelos músculos toracopendiculares posteriores. Esses músculos estão divididos em músculos superficiais e profundos e, em conjunto, também são conhecidos como músculos extrínsecos do ombro, porque eles estão relacionados com o movimento do ombro, porém eles não fazem parte da articulação do ombro, ok? Vamos começar então com os músculos toracopendiculares posteriores superficiais. Esses músculos, o conjunto desses músculos é formado pelo músculo trapézio e pelo músculo latíssimo do dorso. Do lado de cá, esses músculos foram retirados para a gente visualizar outros músculos, mas eles são sempre bilaterais. Então, vamos iniciar pelo músculo trapézio. O trapézio, então, como eu falei, eles são músculos bilaterais, Então, do lado de cá, a gente tem um outro músculo semelhante a esse. Ele é dividido em 3 porções. Uma parte descendente, onde as suas fibras descem dessa região da cabeça e do pescoço em direção ao ombro. Uma parte transversa, que fica no plano transverso, e uma parte ascendente, que sobe em relação aos processos espinhosos, em direção ao ombro. Então, dessa forma, ele tem uma inserção medial bastante ampla. Superiormente, ele se insere no terço médio da linha nucal, na protuberância occipital externa, no ligamento nucal e nos processos espinhosos de C7 a T12. A sua inserção é lateral e ela está localizada no terço lateral da clavícula, do acrômio e em toda a espinha da escápula. Todo o músculo trapézio é inervado pelo nervo acessório, 11º par de nervo craniano. Porém, apenas a parte motora, a parte sensorial, segue pelos nervos espinais C3 e C4. Com relação às ações do músculo trapézio, cada parte consegue realizar ações individuais e todas elas também têm ações conjuntas. A parte descendente, quando ela se contrai, ela eleva o ombro. A parte transversa leva a escápula em direção à linha mediana, que é o que a gente chama de retração da escápula, e a parte ascendente deprime o ombro, deprimindo assim a escápula. Todas essas partes, elas agem conjuntamente, elevando e rodando o ombro, fazendo com que a cavidade glenoidal gire, para movimentar essa articulação. Então, vamos agora ao segundo músculo que compõe esse conjunto de músculos toracopendiculares posteriores superficiais. É o músculo latíssimo do dorso, que tem esse nome por ser bastante largo, o maior deles e o mais largo dessa região do dorso. O latíssimo do dorso, ele tem inserções também mais mediais e elas estão localizadas nos processos espinhosos das vértebras torácicas mais inferiores, as 6 mais inferiores, ou seja, de T6 a T12, a face tóraco-lombar, crista ilíaca e também ele utiliza às vezes as costelas mais inferiores para se fixar. A partir dessas inserções mais mediais, o ventre do latíssimo do dorso segue lateralmente para atravessar a articulação do ombro anteriormente e se fixar no assoalho do sulco intertubercular do húmero. Já vou mostrar para vocês no esqueleto. Como o latíssimo do dorso sai dessa posição posterior em direção anterior, quando ele se contrair, ele consegue puxar o membro superior para trás, realizando extensão, aduzindo também esse membro e rodando medialmente. Bom, pessoal, então agora vamos à descrição dos músculos toracopendiculares posteriores profundos. Então vejam que desse lado do modelo, então nós temos aqui o lado esquerdo, o músculo trapézio e o músculo latíssimo do dorso foram retirados para a gente conseguir visualizar músculos mais profundos. Então, quais são os músculos profundos e toracopendiculares posteriores? Então, nós temos aqui o levantador da escápula e os músculos romboides. Vamos começar pelo levantador da escápula. Como o próprio nome diz, ele eleva a escápula. Ele tem uma origem superior e mais lateral nessa região do pescoço, mais especificamente nos processos transversos das vértebras C1 a C4. Ele desce para se inserir inferiormente na margem medial da escápula, logo acima de onde inicia
a espinha da escápula. Esse músculo é inervado por ramos do plexo braquial, mais especificamente o nervo dorsal da escápula e também nervos cervicais. Então, como eu falei, quando ele se contrai, ele eleva a escápula, né, promovendo a elevação do ombro. Agora vamos à descrição dos músculos romboides. Superiormente nós temos o músculo romboide menor, inferiormente o romboide maior, justamente por conta, né, do tamanho desses músculos, né, para diferenciar um do outro, essas nomenclaturas foram utilizadas. O músculo romboide menor, ele tem uma inserção mais medial, localizada nos processos espinhosos das vértebras C7 e T1. Ele se insere lateralmente na margem medial da escápula, bem próximo de onde se insere o músculo levantador da escápula, logo acima da espinha da escápula. Já o romboide maior, ele tem uma inserção mais medial, localizada nos processos espinhosos de T2 a T5. E ele se insere também lateralmente na margem medial da escápula, logo abaixo da espinha da escápula até o ângulo inferior da escápula. Esses dois músculos, quando eles se contraem, eles levam a margem medial da escápula em direção à linha média, promovendo retração da escápula, né, e retração do ombro. Além disso, como eles são levemente oblíquos, né, a inserção faz com que a linha de tração seja superior, eles também conseguem rodar a escápula. E dessa forma, a cavidade glenoidal, ela segue um pouquinho para baixo, né, ela roda inferiormente. Os músculos romboides, eles também ajudam o músculo serrátil anterior a fixar a escápula lá na caixa torácica. O nervo dorsal da escápula, que é ramo do plexo braquial, ele também é responsável por inervar esses músculos. Então aqui nesse esqueleto a gente vai conseguir ver melhor os pontos de inserção dessa musculatura. Vamos começar com o trapézio. Então o trapézio ele se insere no terço medial da linha nucal, na protuberância occipital externa, no ligamento nucal também, nos processos espinhosos de C7 a T12. A sua inserção é mais lateral na região do ombro, né? E vou virar aqui anteriormente. Então ele se insere nessa porção mais posterior do terço medial da clavícula, no acrômio e também na espinha da escápula. Já o latíssimo do dorso, pessoal, ele se insere nos processos espinhosos das 6 últimas vértebras torácicas, na fáscia tóraco-lombar, que reveste essa região lombar, e na crista ilíaca. Seu ventre largo, ele segue para essa região lateral aqui do dorso, né, para se inserir lá no úmero. Vou virar esse esqueleto aqui numa vista anterior para a gente poder visualizar, porque a inserção é mais anterior. Nessa região aqui, ó, no assoalho do sulco intertubercular. Com relação ao músculo levantador da escápula, nós temos aqui a sua inserção superior nos 4 processos transversos de C1 a C4, e ele desce em direção a essa parte superior da margem medial da escápula, acima da espinha da escápula. Então, quando ele se contrai, ele consegue elevar a escápula. O músculo romboide menor, ele tem inserção mais medial aqui no processo espinhoso de C7 e de T1 e segue lateralmente para essa região da margem medial da escápula, logo aonde assim, bem próximo aonde o músculo levantador da escápula se insere, né, nessa altura aqui da espinha da escápula. Já o romboide maior, ele tem origem no processo espinhoso de T2, T3, T4 e T5 e segue também lateralmente para se inserir na margem medial da escápula, um pouquinho acima do ângulo da escápula, do ângulo inferior da escápula.